e a gente vai começar já falando da live do Bolsonaro de ontem. Então eu queria colocar aqui algumas matérias que eu achei interessantes que saíram, principalmente essa primeira que eu vou separar para vocês, do Estadão. O Estadão, né, sincerão, Estadão jogando na lata, audiência de Bolsonaro e filhos, bate lives de Lula. E ex-presidente zomba de petista, a live brocha. Vídeo de Bolsonaro e filhos superou 440 mil visualizações simultâneas, enquanto live mais popular de Lula registrou 191 mil em 6 meses. Na verdade, e eu separei aqui uma tabelinha, isso é interessante para a gente analisar enquanto fenômeno, tá? Tem uma tabela do Poder 360 bem interessante, que mostra, né, a dimensão do tamanho da live, o pico dela, e a transmissão simultânea, boa, que bateu 470 mil espectadores. Só que olha só, isso daí mostra também que todo mundo estava na live para ouvir o Bolsonaro, claro, né? Flávio, Edu, Carlos Bolsonaro estavam presentes, mas a atenção das pessoas, ela circulava em torno da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o fenômeno é legal, Holiday, a gente destacar, porque o Estadão, ele precisa, sempre que ele critica o Lula, ele precisa, na cabeça do militante lá que está na redação, ele precisa criticar o Bolsonaro, né? É uma fixação que esses caras têm. Mas aqui é interessante que eles estão só reproduzindo o fenômeno que é o Bolsonaro nas redes sociais e que as pessoas querem ouvir o ex-presidente, Holiday. Exatamente, Marco. Essa live ela foi importantíssima para o Bolsonaro conseguir, primeiro, dar uma espécie de orientação para o seu público, né? Porque eu acho que isso estava faltando. Quando ele era presidente, tinham aquelas lives semanais, né? Às quintas-feiras, todo mundo assistia, e, de certa forma, todo mundo sabia quais eram os caminhos, né, que o presidente queria seguir, quais eram os caminhos, então, que a direita seguiria nos próximos dias, quais seriam as narrativas, por exemplo, para os principais temas da semana, para os principais temas em pauta e tudo mais. E isso aí acabou, porque o Bolsonaro acabou fazendo cada vez menos lives, né? E a gente foi perdendo esse contato direto com o público. Acho que, na verdade, isso era importante de estar acontecendo, até para reavivar esse interesse das pessoas em política e em defender o nosso lado da história, porque nós estamos em um momento em que a direita está sendo constantemente bombardeada, não somente pela mídia, como também pelas instituições. E muitas vezes a gente não tem tempo de entender nem do que nós estamos sendo acusados, quanto menos ainda de saber como se defender. Então, nessa live, ela foi essencial, primeiro, para o Bolsonaro rebater aí boa parte das acusações que lançam contra ele, né? Inclusive, ele falou sobre a questão da BIM, que o Flávio Bolsonaro, inclusive, já tinha dado uma excelente resposta na Globo News, né? Que é o fato do Bolsonaro sempre ter rejeitado o trabalho da ABIN, portanto, não fazia sentido utilizar a ABIN para conseguir informações paralelas. E, claro, o mais essencial disso tudo é, por meio desta live, a família Bolsonaro lançou um curso de formação para candidatos, que é algo que eu sentia falta dentro da direita. A esquerda faz muito isso, tem vários cursos espalhados por aí de formação de pessoas que muitas vezes nem são interessadas em política, não estão nem aí para isso, e acabam encontrando nesses cursos uma maneira de se interessar e vão aprofundando cada vez mais o seu conhecimento. A esquerda tem lá o Renova e tantos outros caminhos aí para esse tipo de coisa, e a gente não tinha isso. E, claro, o principal de tudo, que é o que circulou na mídia mesmo, é a questão da audiência. E isso eu acho que é absolutamente essencial, porque é o seguinte, dessa forma a gente consegue demonstrar, e aí é com números, não é opinião abstrata, não é subjetividade, etc., que o Bolsonaro
é definitivamente muito, mas muito mais popular do que o presidente da República atual. Portanto, há algo de errado por aí. Porque se aquele que conseguiu assumir o poder não consegue chegar nem perto do tamanho da audiência que tem o Bolsonaro, quer dizer que alguma coisa não está batendo. Olha só, eu vou até pegar de novo esse subtítulo aqui da matéria do Estadão. Vídeo de Bolsonaro e filhos superou 440 mil visualizações simultâneas, enquanto o live mais popular de Lula, veja, mais popular dele até agora, registrou 191 mil visualizações em 6 meses. Em 6 meses, o Lula não chegou a 200 mil visualizações e um dia o Bolsonaro passou de 440 mil visualizações. Definitivamente, nós estamos falando, sim, do presidente mais popular da história do país e daquele que verdadeiramente consegue andar na rua sem ser xingado de ladrão, de bandido, seja lá o que for. Os vídeos dele andando em aeroporto é uma coisa de outro mundo. E, claro, aquele que ainda consegue mobilizar as redes, algo que o Lula e a esquerda nunca conseguiram. E, Adriles, isso que a Duda falou é importante, né? Então, ao mesmo tempo em que você vê a força do Bolsonaro nas redes sociais, existe a força da ala governista do Supremo para suprimir as redes sociais e ditar regras de constrangimento, intimidação e cerceamento da liberdade de expressão nas redes sociais. Essas são as lutas que estão em jogo hoje, é uma das, né? Veja bem, a única maneira de barrar a reverberação, a audiência e a demanda de um público por um discurso mais conservador, mais cristão, mais liberal, mais à direita, porque você não tem exatamente na grande mídia, no rádio, na televisão, qualquer discurso que se assemelhe a esse, é exatamente através das redes sociais e através da internet. Então, por isso essa sanha persecutória, essa sanha censora. A diferença é gritante. O Bolsonaro teve uma média ontem de 500 mil visualizações na sua live, enquanto o Lula tinha uma média de 3 mil. Não dava nem metade da média que a gente aqui do Fio Diário humildemente entabula. Então você tem uma demanda, uma necessidade visceral da maioria da população por esse tipo de viés, um viés de uma comunicação mais conservadora. Alguém pode até dizer e objetar o que eu estou dizendo da seguinte forma: o Lula não foi eleito exatamente pelos seus méritos ou pela paixão que a esquerda tem pelo Lula e pelo PT. Foi eleito, e eu concordo plenamente, endosso plenamente, pela rejeição a Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, a despeito do fato de ser um candidato extremamente popular, extremamente amado pela maioria da população, ele também sofre uma rejeição que é, sobretudo, efeito e reverberação de uma comunicação de massa, sobretudo perpetrada pela própria Rede Globo, que o condena, que o transforma praticamente numa figura maléfica, diabólica, genocida, nazista, fascista, ou seja, pela mentira, mas a rejeição do Lula é por uma verdade. Ele foi um bandido condenado, ele estava na cadeia, ele estava preso, ele foi retirado da cadeia por uma questão jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, que também quer proibir e quer censurar e perseguir os militantes de uma direita conservadora que seja dentro das redes sociais. Então, a passionalidade do Bolsonaro dentro das redes sociais realmente é também de uma bolha. 500 mil não são 200 milhões. 2 milhões não são 200 milhões. Mas essa popularidade dentro das redes sociais é reflexo de uma maioria, sim. De uma maioria conservadora que, às vezes, até não vota no Bolsonaro, ludibriada por uma grande massa que ainda tem influência dentro do Brasil. Mas, imagine, Marco Antônio, mais uma vez, vamos voltar ao assunto de comunicação de massa. Imagine se essa live do Bolsonaro tivesse eco, imagine se esse discurso conservador, mais à direita, tivesse eco em rádio, em televisão. Aí o Bolsonaro ganhava com 80%. Assim, aí eu não tenho dúvida. O que falta à direita hoje é instrumento de comunicação de massa. Não tem porque os empresários têm medo, os empreendedores têm medo, não tem porque, eventualmente, a justiça nossa eleitoral, a nossa justiça oficial suprema, cerceia todos os meios de veiculação de um discurso que o público quer. A gente tinha antes o quê como comunicação de massa? Única, exclusivamente, a Jovem Pan. A Jovem Pan realinhou a sua linha editorial por medo, por dinheiro, sei lá,
por readequação para não tentar ser extinta diante dessa ditadura persecutória que a gente tem? Não sei, mas eventualmente o fato é não tem veículo. E quando tem um discurso de Bolsonaro, quando tem um discurso à direita, tem centenas de milhões, tem milhões de pessoas ávidas a assistirem. Então, a guerra hoje é de comunicação. A comunicação de massa está, eu volto a dizer, a despeito de uma maioria conservadora no país, está totalmente, absolutamente nas mãos da esquerda. Então, a direita tem que tomar consciência, tomar percepção de que a comunicação é a única forma dela não só voltar ao poder, mas ter os meios para chegar ao poder. Como bem disse o Olavo de Carvalho, a presidência da República ou qualquer outro cargo eletivo é um meio para você chegar ao poder. Se você chega à presidência, se você não tem instrumentos de comunicação, você vai ser sufocado, como foi o Bolsonaro na última presidência da República que ele exerceu. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.